Tribuna Livre, processo 3.260/2017. O vereador Wellington Nascimento de Lima requer tribuna livre para a senhora Vilmara Claudino, idealizadora do Movimento das Mulheres de Cariacica, Momuca, para falar sobre a implementação e fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no município de Cariacica. Convido o professor Elinho e o vereador Romildo, que acompanha a senhora Vilmara Claudino. Gostaria que vocês apresentassem a senhora Vilmara aos vereadores. Bem. Seja bem-vindo. Senhora Vilmara, seja bem-vinda. Gostaria de chamar o vereador Elinho, se ele possa conduzir essa tribuna livre, acompanhasse aqui na cadeira aqui. Pronto. Só um minutinho, vai. Ele pode ficar vazia, não, tá? Só chegar aqui que vai comigo. Ela tá certo, sai TG, tá TG. Colegas vereadores, com os senhores, a senhora Vilmara Claudino, idealizadora do Movimento das Mulheres de Cariacica, denominado Momuca. A senhora tem 15 minutos de tempo regimental. Depois desses 15 minutos de tempo regimental, os vereadores que quiserem vão se inscrever para que possam fazer perguntas ou apartearem a senhora Vilmara. O tempo regimental a partir de já. Gostaria de cumprimentar a todos pela presença. Agradecer ao presidente da Câmara, ao senhor vereador Ângelo César Lucas, aos componentes da mesa, aos senhores vereadores desta casa. Meu muito obrigada ao senhor presidente da comissão à senhora presidente da Comissão de Direitos da Mulher, que não se encontra no momento, a vereadora Ilma Siqueira. Diga-se de passagem também a nossa única representante como mulher, né, na casa. E ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senhor vereador, professor Elinho. E, de já, também deixar meus agradecimentos à pessoa do Elinho, o senhor vereador, por estar dando essa oportunidade, né, para a gente poder apresentar o movimento à casa e aos seus convidados. O Movimento de Mulheres Cariacica, como bem o Elinho falou, foi idealizado por mim, porém, temos hoje um conselho com mais ou menos aí 38 a 39 membros, que fazem, dentro do movimento, a coordenação e que distribuem os trabalhos e as demandas do nosso movimento. Alguns dos senhores já podem ter acompanhado alguns de nossos trabalhos, que viemos desenvolvendo dentro do município, na construção de políticas públicas para as mulheres, no acompanhamento do serviço público destinado à pasta das mulheres dentro do nosso município de Cariacica. O movimento de mulheres, ele não atua da forma de violência, tem como, eu vou dividir aqui como ações, né, alguns dos senhores já devem conhecer, a Marcha contra a Violência Doméstica e Familiar em nosso município, que acontece todos os dias 5 do mês de julho. A marcha é uma caminhada que acontece na Avenida Expedito Garcia, aonde o movimento traz
as famílias vítimas de violência. Junto nessa caminhada, também temos o apoio do poder público, né? Diga-se de passagem, na construção. Esse ano nós tivemos o apoio do professor Elinho, que eu agradeço muito, que vem desempenhando um trabalho dentro das políticas públicas para as mulheres, junto aos movimentos sociais, que esses, sim, senhores, têm que ser valorizados, precisam ser valorizados, principalmente no âmbito da violência doméstica e familiar. Hoje um assunto muito acrescentado e lá fora a Cariacica não está sendo bem vista nessa questão, a nível estadual. Hoje podemos dizer também que no congresso que estão acontecendo lá fora, de algumas siglas, também algumas mulheres que são membros do nosso movimento estão levando também essa crítica contra essa falta de políticas públicas aqui no nosso município. Né? Como eu disse, nós somos 39 membros. Entre elas, nós temos também as mulheres que são representantes de siglas aqui no município, são mulheres lideranças comunitárias, são mulheres também donas de casa, advogadas, psicólogas, e que fazem esse trabalho inteiramente de doação. Como nós somos uma sociedade civil, uma organização da sociedade civil, essas mulheres fazem doação dos seus trabalhos, prestando apoio às famílias vítimas de violência em nosso município. A marcha, como eu disse, né, acontece todo dia 5. Aqui foi dito sobre as nossas camisas, que nós vendemos as camisas, né, e foi bem divulgado, e enfim. Também temos as nossas visitas consoladoras. O poder público oferece a visita tranquilizadora, que faz o trabalho antecedendo as vítimas, né? Antecedendo o crime, enfim. E nós fazemos, infelizmente, como nós não podemos combater o crime, nós fazemos as visitas consoladoras a essas famílias, pois, após o ato criminoso do feminicídio, que eu peço a atenção dos senhores, que isso é um fato muito importante, não podemos deixar de assistir as nossas munícipes. A questão do gênero ela precisa ser discutida nesses espaços públicos, pois a casa realmente é do povo, e nós, mulheres, somos a maioria votantes, dentro do nosso município, principalmente. Nós também temos a nossa rede social, que é o meio aonde nós trabalhamos as mulheres que são vítimas, que nos procuram. É uma rede social, que é uma página do Facebook, se os senhores quiserem também procurar lá, é Movimento de Mulheres Cariacica. Lá estão os nossos trabalhos, todas as nossas demandas, todas as nossas ações. O movimento vem acompanhando o alto índice de violência contra a mulher no nosso município. Nós temos aí uns destaques que muita gente ainda não deu, né, para apagar da memória, como foi o caso da menina de 2 anos, uma vítima brutalmente, né, assassinada, vítima, sim, de violência doméstica e familiar. Pois, quando falamos de vítimas de violência doméstica, não estamos nos referindo apenas à agressão física à mulher. A violência doméstica e familiar ela está ligada a vários âmbitos. E isso precisa ser discutido. Precisamos cada vez mais dar voz aos movimentos sociais que trabalhem essa questão do movimento de mulheres, questão contra a violência à mulher. Hoje mesmo, nos jornais, nós temos muito mais notícias sobre essa questão da violência que assola a Cariacica. Há muitos anos eu trabalho junto aos conselhos municipais, conselhos estaduais e órgãos federais na questão da violência contra a mulher no município de Cariacica, sempre representando Cariacica, sempre levando Cariacica. Pois a gente vê a grande falta e a grande deficiência dos serviços prestados dentro dessa pasta hoje em nosso município.
simplesmente pela falta de conhecimento dos próprios munícipes, das próprias munícipes, e também pela própria falta do poder público em incentivá-las e também está indicando essas mulheres. O movimento de mulheres, nossas mulheres, trabalham dentro, cada uma, como eu falei, das siglas, sindicatos. Nós trabalhamos entre seminários, trabalhos intersetoriais, audiências públicas, fóruns, palestras, saúde e segurança. Como eu falei, nós trabalhamos a intersetorialidade dentro da questão da pasta da mulher. A mulher não pode ser vista como objeto, propriedade do homem. Se quer respeito. E nós fazemos isso em nossas palestras, levamos isso à população, levamos isso às comunidades. E hoje eu estou tendo a oportunidade de passar melhor para casa sobre o nosso trabalho. Inclusive sobre a marcha que nós fizemos. Também gostaria de agradecer que todos os gabinetes foram convocados a participar. O senhor Edgar, né, tivemos aí também uma colaboração. Muito obrigada, Edgar, por dar ênfase, dar importância a um assunto muito... Hoje, infelizmente, é como eu falei, nessa questão não estamos bem vistos lá fora. A ponto de poder público intervir em nosso município por essa questão. Então, a gente pede que os senhores olhem com mais carinho pelos movimentos sociais, nessa questão dos movimentos sociais, na questão da violência contra a mulher, violência doméstica e familiar. O nosso objetivo do Movimento de Mulheres Cariacica é a promoção e defesa dos direitos da mulher e o fortalecimento das políticas públicas da mulher no município de Cariacica. Sofremos, ultimamente, um retrocesso, que nós chamamos de retrocesso. Tínhamos uma gerência, senhores. Uma gerência para o município que tem a demanda que Cariacica tem hoje. E foi transformada em uma coordenação. Sendo que, naquela época, em 2015, a própria Casa e a Frente Parlamentar teve a indicação de uma subsecretaria. Isso em 2015, nós estamos em 2017. Esse índice de feminicídio, ele triplicou. Índices assustadores. E mulheres não estão sendo mortas, estão sendo assassinadas no âmbito cruel, no sentido mais cruel, mais vil da palavra. O retrocesso político para políticas públicas das mulheres em Cariacica acontece pela falta de interação dos próprios organismos. Isso é uma coisa que nós, do Movimento de Mulheres, trabalhamos afinco. Trazemos esse debate para casa, para que seja feita o restabelecimento da frente parlamentar, tá, vereador Elinho? Isso já foi uma conversa que nós tivemos aqui, logo na parte de transição da casa. Hoje eu estou com os senhores, né? São os novos ocupantes das cadeiras, o meu e o nosso novos representantes. Estou fazendo essa primeira conversa, né? Já tivemos essa conversa com o professor Elinho, e eu os convido, né, a fazer parte dessa construção também. Peço aos senhores para trabalhar essa questão da frente parlamentar contra a violência doméstica e familiar, pois é um assunto muito importante. Quero dizer para vocês que os movimentos sociais estão se fortalecendo. Estão se fortalecendo, pois nós sabemos que o que muda um sistema é a união. Nós começamos com 3 mulheres, hoje estamos com 39 membros, fora aos que nos assistem. E assistem com o intuito de confiança que nós vamos estar aqui para fazer diferente e fazer a casa trabalhar a pasta da mulher. Porque hoje o que vemos, me desculpem, senhores, existe uma falta de interesse público. E nós queremos mudar essa realidade.
As mulheres estão se organizando, os movimentos sociais lá fora estão se organizando. Se os senhores puderem fazer o acompanhamento, os senhores vão ver, a juventude está se mobilizando novamente, e nós vamos vir e vamos cobrar. São direitos, e direitos a gente não pode deixar, né? Vamos lá. Quais são as metas do movimento hoje? Atendimento à mulher em situação de risco, a situação de violência. Isso, senhores, é o que nós esperamos juntos, em construção. É o que não temos. E se temos, não funciona. Tá? Criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O Centro de Referência da Mulher. Esse Centro de Referência, na verdade, ele já teve um destino para Cariacica, porém ele teve um retorno, por falta, eu vou falar aqui mesmo que foi de competência, tá, vereadora Elinho? Não foi dado a importância de um projeto, isso em 2014, tá? Quando a casa lançou a frente parlamentar. Os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres prestam acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, sexual, patrimonial, moral, assédio moral. E esse centro de referência, Cariacica, já era para estar em funcionamento, e não está. Queria pedir que a senhora Vilmara pudesse concluir. Sim. E aí a senhora vai ter o momento dos apartes, e depois, no final, a senhora vai poder fazer algum complemento, tá bem? Tá ok, tá ok. Bom, a criação de uma rede, então a gente está nas metas, a criação do Centro de Referência da Mulher, que já é um projeto, é lei federal, já era para estar aqui. Criação de uma rede de atendimento voltada para o empoderamento da mulher, envolvendo agentes sociais nos municípios. Inserir a Lei Maria da Penha nas políticas públicas no município de Cariacica, combatendo assim o machismo no trabalho, nas escolas e a desconstrução cultural da relação homem-mulher. Quando eu falo do debate de gênero, é muito importante, principalmente numa Câmara onde se tem muitos homens. Isso é um debate muito importante, e eu peço assim, a atenção dos senhores por um assunto muito importante que a gente está debatendo aqui. Falar de mulher é muito difícil, a gente não vê essa prioridade, né? É muito difícil mesmo, mas vamos lá. Criação da Secretaria Municipal da Mulher, fortalecimento da interação dos conselhos municipais. Bom, a gente ia fazer uma apresentação aqui de números, mas eu não vejo necessidade, porque todo mundo está vendo o jornal todo dia, e essa questão que Cariacica não está bem na questão da violência contra a mulher, acho que os senhores têm consciência disso. E o que viemos fazer aqui é uma breve apresentação do movimento de mulheres e dizer que o fórum está ativo, ele vai se fixar em Cariacica, estamos nos organizando para a criação desse fórum, e esse fórum de mulheres vai vir com força total, porque estamos reunindo todos os movimentos sociais de Cariacica, todos eles. Senhora Vilmara, eu quero agradecer pelas palavras da senhora e pedir que a senhora permaneça na tribuna da casa, tome uma aguinha, e aqueles que quiserem fazer uso da palavra, a partear a senhora Vilmara. Como eu falei para a senhora Vilmara, a pauta da mulher é uma pauta extremamente difícil. Já de imediato quero agradecer os vereadores que puderam ouvir a palavra da Vilmara. Cariacica figura numa situação bem difícil, o Estado do Espírito Santo figura numa situação mais difícil. Mas o machismo impera no Estado, no Brasil, e a gente vê como comum os crimes contra as mulheres. Todos nós somos filhos de mulheres, mas muitas vezes nós ignoramos a questão das mulheres, e aí nós vivemos essa triste realidade. Então, eu queria pedir aos vereadores que quiserem fazer alguma parte, a senhora Vilmara, para que se inscrevessem. Eu gostaria de ser o primeiro, pedir para que o vereador Jorjão pudesse sentar aqui no lugar para que eu pudesse usar um tempo.
Com a palavra, o professor Elinho, do PV. Senhora Vilmara, quero agradecer a presença da senhora. Conheci o movimento das mulheres Mumuca, o nome é até engraçado, mas a luta é séria, o movimento é sério. Na última segunda-feira, nós tivemos mais uma morte de uma mulher em Cariacica, Rita, lá em Cariacica Sede, a Ritinha, como era conhecida. Há 2 semanas anteriores, uma outra mulher tinha sido assassinada lá no Prolar. Só 2 em Cariacica, na região de Cariacica Sede. O Espírito Santo é o campeão de feminicídio, de morte contra a mulher. Mas nós vemos isso como uma coisa comum. E aí a gente diz muitas vezes assim, nós homens mesmo, e até as mulheres, possivelmente aquela mulher estava envolvida com um bandido. Hoje os jornais estão estampados a história de estupro de mulheres. E aí muitas vezes a gente diz assim, mas quem manda ela andar com a roupa curta? Nós damos uma série de desculpas para a violência que acontece contra a mulher. O homem, ele não é dono da mulher. A mulher não é propriedade. É muito comum entre nós as piadinhas. Vocês já viram que eu saio perto quando eu vejo algumas piadinhas desse tipo. Porque eu tenho uma filha de 11 anos, tenho um respeito tamanho por ela, me reinventei, me recriei a partir dela. E jamais vou gostar que alguém faça uma piada, uma brincadeirinha contra a minha filha, contra a mulher. Eu acho que é preciso nós olharmos as mulheres com um olhar de companheira, de respeito e de que a mulher é a essência da vida. E as mulheres têm sido, de modo especial, no estado do Espírito Santo, as mulheres têm sido uma sentença. Ser mulher no Espírito Santo hoje, principalmente a mulher negra, é a certeza da violência, da discriminação e da morte. Então, Vilmar, eu gostaria que a senhora pudesse dizer qual que é o maior desafio da Mumuca, não é? Nós, enquanto vereadores aqui nessa casa, a gente vai buscar retomar o grupo que já existia nessa casa, não é? Do movimento parlamentar das mulheres. E eu tenho sido uma fonte, tenho sido um braço para a criação do movimento de mulheres pela não violência. O mandato já ajudou a organizar 5 entidades sociais nesse ano, e o movimento da não violência contra a mulher vai nascer em Cariacica, com o movimento da Mumuca e das outras mulheres organizadas. E eu quero saudar as mulheres presentes, na pessoa da Lurdinha Vasconcelos, que a partir dessa semana passa a ser minha chefe de gabinete. Seja bem-vinda, Lurdinha Vasconcelos. A tarefa, os vereadores estão perguntando quem é Lurdinha Vasconcelos. Fique de pé, Lurdinha. Lurdinha esteve aos chefe de gabinete dos 5 mandatos do deputado estadual Cláudio Vereza, e agora ela encara esse desafio aqui em Cariacica, estando chefe de gabinete do nosso mandato. O desafio é grande, o desafio das mulheres, da não violência, enfim. Eu gostaria então de perguntar à senhora, Vilmara, qual é o principal desafio da Mumuca e da luta das mulheres em Cariacica, hein? Que não tem uma política voltada para as mulheres. Está bem claro isso, que na pasta do Juninho, na prioridade do Juninho, mulher não é prioridade, dentre as outras questões. Vossa Excelência entendeu o ponto de vista, vereador César, né? Mulher não é prioridade no Juninho, para o prefeito Juninho, no que tange a política pública para as mulheres de Cariacica. Bom, Elinho, vereador Elinho, nós temos uma dificuldade em vários setores. Desde a construção, há 4 anos, do movimento de mulheres Cariacica, as dificuldades são várias. Desde a inserção ao trabalho, também a compartilhar isso no serviço, nos organismos espalhados dentro do município. A gestão, por si só, ela já é um fator complicador, a partir do momento que ela não milita, que ela não trabalha a favor das mulheres do município. Nós sentimos dificuldade quando as portas estão fechadas, porque portas são fechadas para os movimentos sociais. Quando falamos na questão da violência contra a mulher, piorou.
Parece assim que... Parece não, me perdoem. O machismo cultural que existe é muito grande. Para a gente que combate a violência contra a mulher, quando a gente fala violência, não pensam vocês, senhores, senhoras, que a violência só é agressão física, não. A agressão é verbal, a agressão é patrimonial, é moral. É dentro da nossa dignidade não me respeitar como sujeita que eu sou. Se a pessoa não me recebe bem porque eu sou mulher, é um crime que está acontecendo contra mim, professor Elinho. Contra todas as mulheres. Se não me respeita dentro do meu trabalho, se o colega homem também está desempenhando a mesma função que eu, é um crime, senhores. E isso tem que ser punido, porque a partir do momento que isso for punido, homem nenhum vai se meter mais a besta a falar, ou julgar, ou pré-julgar, ou não trabalhar a questão da pasta da mulher. Tá? Eu peço aos senhores, que são maioria na casa, maioria, tá? Que visam essa questão. É necessário, se faz necessário, o momento é esse. Serra já conta com uma secretaria, porque naquele momento o município foi que teve o mais alto índice de feminicídio, que ainda não era feminicídio, era apenas violência doméstica e familiar. Mas o governo federal entendeu que precisava naquele município, porque se criaram mecanismos, as associações e os conselhos trabalharam firmemente, a casa deu-se o trabalho e se fez ali a Secretaria de Políticas Públicas Municipal para as Mulheres. E hoje Cariacica necessita urgentemente dessa secretaria. Primeiro, a união dos mecanismos. A união desses mecanismos é necessária. Conselho da Mulher, Frente Parlamentar, Comissão de Frente contra a Violência Doméstica e Familiar. Pois não, senhor. Com a palavra o presidente dessa casa, vereador César. Primeiro eu queria pedir desculpa ao vereador Elinho, que eu pensei alto ali, mas quando a gente pensa alto, a gente acaba falando, né? Eu queria parabenizar ao vereador por ter trazido a Vilmara aqui, num tema tão importante, não só para Cariacica, mas para o Espírito Santo e para o Brasil. E, na verdade, eu não venho fazer uma pergunta, não, Vilmara, eu venho mais para te elogiar. Você vinha aqui na Casa de Leis, fazer essa explanação, nos orientar. Eu quero dizer para a senhora, ou para a senhorita, se a senhora me permitir, que não tem idade para ser senhora, é que eu fui vítima. A minha mãe, ela sofreu muito dentro de casa com a violência doméstica. Eu, criança, vivi nesse mundo e eu sei o que é isso de perto. Minha mãe, depois que eu cresci, que nós denunciamos, e graças a Deus parou a violência dentro de minha casa. E acho que tem que ser assim mesmo, porque é uma conquista em que pode contar com a Casa de Leis, nós estamos aqui à disposição. O vereador Elinho e a vereadora Ilma já fizeram um debate firme dentro dessa área. O vice-líder de governo não está aqui, mas é importantíssimo que o nosso governo, quando eu digo a Prefeitura Municipal, ela abre espaço para esse debate, né? Mas eles não abrindo espaço, a Câmara aqui está à disposição para esse movimento. É um movimento importante, é um movimento para dialogar com a sociedade, é um movimento importante para a cidade, e quem sabe a gente pode evoluir aí, professor Elinho, exigindo, a gente não pode exigir, mas orientando a prefeitura que possa dar mais espaço para essa discussão, que é uma discussão tão importante para a cidade. Ainda mais nós temos a menor renda per capita, né, do Espírito Santo, nós temos uma violência aqui perto mesmo, nossas periferias, o negócio é absurdamente que a gente acompanha lá, a gente sabe como que funciona. Então, assim, a casa está à disposição e parabéns para a senhora, parabéns pelo trabalho que exerce, e não desanime, porque é muito difícil, a gente sabe as barreiras que tem, então não desanime. E quando realmente precisar de alguma a gente pode contar com a gente. Obrigado, tá, Vilmar? Eu que agradeço, senhor presidente da Câmara, César. Isso é muito importante, o reconhecimento do trabalho. Mas, antes disso, nós temos que pensar que o esforço ele requer que tenhamos o objetivo alcançado. E é isso que a gente quer. O movimento ele começou
ele não terminou e tem muito chão pela frente ainda. A construção das políticas públicas para as mulheres em Cariacica é um verdadeiro desafio. Hoje eu falo para vocês que é um verdadeiro desafio. Mas sim, esperamos contar com a casa, esperamos que... sabemos que alguns dos senhores também têm os seus movimentos, que trabalham os seus movimentos. Eu conheci o André, né, junto também ao movimento jovem, né, que fez um excelente trabalho. O Edgar, que tem um trabalho com as mulheres, que está, acho que você não sabe, mas a nível estadual, Edgar. Eu não sei quem foi o criador lá que fez o projeto da Zumba, mas entende-se hoje, Edgar, que a Zumba é o empoderamento feminino. E o governo do Estado, junto ao Fórum Estadual de Mulheres, está criando agora, né, eles vão criar um projeto de inserir a Zumba dentro do NEVID, de alguma forma, para trabalhar a questão do empoderamento feminino. Quão importante foi criado por esporte, mas vai ser criado para estar inserido dentro na questão aí da violência contra a mulher, como forma de empoderamento feminino, que a mulher se sente bem indo fazer, principalmente aquelas mulheres que sofrem agressão velada, que muitas mulheres sofrem, mas não vão denunciar. Lá onde a gente trabalha junto com as nossas palestras, vereador Elinho, que a gente vê que isso funciona, e são pequenos detalhes que, se os senhores puderem se acentuar, os senhores vão ver a mudança que isso faz dentro do município e que nós, munícipes, mulheres, precisamos. Quero pedir à senhora Vilmara, que não tem mais nenhum vereador inscrito nesse momento, para que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais, mas dizer que a questão da mulher será uma pauta sempre presente nessa casa, pelo menos enquanto eu estiver aqui nesses meses ou ano que resta do mandato que representa também as mulheres. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora e dizer que não desanima, não desista, porque a luta ela é constante, ela é diária, mas é através das lutas que as vitórias virão. Ok. Antes de eu fazer a consideração final, gente, falar de mulher, eu sei que é muito, eu sei que vocês têm tempo, mas só para falar um pouco da fala do César, a questão da renda per capita sempre foi pequena, principalmente na questão das mulheres. Aqui no nosso município, então, nem se fala que a gente tem um fator complicador, né? Principalmente quando se tem aí esse retrocesso de uma gerência que tem um recurso maior e vai para uma coordenação que é menor ainda, então não requer investimento. Mas uma coisa, quando a gente vem aqui ter esse espaço, o importante da implementação é o quê? Não se tem verba, não se tem emenda se você não tem números. Nós precisamos fazer os organismos funcionarem, os CREAS, a ação social, a CODIM, os conselhos precisam trabalhar unificadamente para que esses números sejam levados à estadual e à estadual federal, porque nós temos, sim, meios federais de instituir, sim, vários setores que venham, sim, prestar assistência complementar para as mulheres no nosso município. E, bom, gostaria de agradecer a oportunidade ao senhor vereador Elinho, meu muito obrigada mais uma vez, nos estende, né, aí a oportunidade. A gente é muito grato, como eu disse a vocês, é muito difícil a gente conseguir esses espaços, e que, assim, para nós, de movimentos sociais, é muito importante. Fico muito agradecida. Agradecida aos senhores pela disposição de estar nos ouvindo e nos acompanhando. Aos senhores que estão, né, na Câmara, eu agradeço muito a oportunidade e que outras possam vir, de outras e outras. Muito obrigada. Quero agradecer a senhora Vilmara, Claudino, presidente da Momuca, aqueles que estão em casa acompanhando pela TV Web. Hoje a casa traz mais um tema importante, mais um tema da realidade da sociedade, que é a não violência contra a mulher. A gente não vai desistir dessa pauta jamais, Vilmar. Que Deus abençoe as 39 mulheres guerreiras que fazem parte da Momuca. E essa casa vai estar de portas abertas. Talvez nem todos quiseram abrir os ouvidos para esse tema, mas aqueles que tiveram na TV Web, o alcance, que a sua voz ressoe pelo município e a gente consiga avançar
na política, da implementação das políticas para as mulheres no município de Cariacica. Muito obrigado, senhora Vilmara. Quero pedir ao vereador Edgar do Esporte, vereador Itamar, para que possa acompanhar a senhora Vilmara Claudino ao final das dependências dessa casa. Mais uma vez, muito obrigado. Convidar